pessoal, estamos aqui hoje gravando num formato diferente, estreando o nosso podcast. E hoje a gente vai tratar um assunto que eu acho muito pertinente, que é a gestação, a saúde emocional na gestação. E como convidadas muito especiais, eu trouxe a terapeuta Cláudia Sintra e a psiquiatra, colega, amiga, parceira, Grace Garcia. E a gente vai discursar um pouquinho sobre isso, desmistificar um pouquinho a importância. Qual é? Vamos começar com perguntinhas, mas isso aqui vai ser bem solto. Cláudia, você como terapeuta, uma visão tão holística que você tem, conhecedora de tantas coisas, gestação, cuidados emocionais na gestação, qual a importância para você? A gente precisa trazer um outro conhecimento dessa gestação. A gente precisa, eu falo que a gente precisa cortar ainda muitas crenças, muitos laços, né? Então, eu vejo como terapeuta que quando eu converso com as minhas clientes, que na primeira sessão eu falo para elas assim, a gente vai abrir a caixinha de quando você estava dentro da barriga da mamãe, elas abrem os olhos e falam assim, como você vai fazer isso? Então, se eu estou falando com um adulto ali que ainda não tem essa percepção, você imagina como é trabalhar com uma gestante que também está sem conhecimento, passando pelo processo todinho que a mamãe passou. Então, quando ela está ali naquela gestação, ela também está envolvida com a gestação dela, sem ela saber. Então, as dores, as condições que a mamãe passou, o que ela passou dentro da barriga. Então, a gente tem que trazer esse tema para poder ser despertado. Nada é por um acaso. Eu estou ali refletindo até mesmo dores, até mesmo emoções que faltaram, até mesmo essa busca de amor, né? Eu brinco muito com os meus clientes e falo assim, nós ainda somos um adulto buscando um pirulito. A mamãe não quis dar o pirulito antes do almoço, mas ela explicou, mas eu não quis entender porque ela não me ama, porque a criança não tem essa ação cognitiva. Então você imagina que eu estou respondendo por uma barriga a partir do momento que eu fui concebida. Como fica isso? Grace, como profissional, agora eu vou te perguntar, pessoal, a importância que pra gente na psiquiatria tem essa primeira fase de desenvolvimento gestacional. Olha, eu acho que a gestação é a maior aventura psicanalítica que alguma mulher pode passar. Maior aventura. Porque é isso, você revisita o momento em que você está na sua segunda gestação, porque a primeira você já esteve. E aí você está voltando àquele momentinho lá inicial do seu nascer da alma, assim, vamos dizer. Eu falo que a morte é o nascer da alma, né? Mas o nascer do corpo. Então, assim, é quando você está ganhando ali um corpinho, está desenvolvendo, e toda aquela carga de memórias gerontológicas, assim, de gerações, também estão ali, né? Para desfrutar, para desenvolver. E quando você engravida, você se vê naquela situação da geradora. Então, você se vê, é quase o ponto de vista que muda, mas a situação é a mesma, se repetindo. E você tem aquele presente que eu acho que, pena que os homens, né, não podem gerar, não, porque a gente vê mesmo a árvore do outro lado, né? O carneirinho, quando o carneirinho pula a cerca, qual que é a cor dele do outro lado? A gente está conseguindo ver aquilo, né? E tem todo o comportamento, repetição, todas as nossas feridas, os traumas, tudo aflorece. Na verdade, você revisita aquilo. Então, você entender esse momento, eu acho que já é um grande passo. Agora, você se dá a oportunidade de entender, ainda com uma assessoria para a saúde mental, independente de qual seja, né? Psiquiátrica, terapêutica, psicológica, doula, sabe? Fisioterapia, qualquer uma dessas. Se você se abrir para ter uma assistência, você vai crescer muito mais com essa aventura. Então, eu acho que é por aí, assim. Vamos falar, então, gestação não programada. A mulher, ela está no contexto e aconteceu. Independente de crítica, de julgamento, nós não estamos preparadas. Eu falo que a gente não nasce mãe, a gente se torna uma mãe. Mas quando essa gestação vem na adolescência ou em qualquer fase, sem um preparo, Cláudia, essa mãe, essa mulher,
O que você mais percebe que impacta? Primeiro, a gente tem que ter a consciência que 90% da população mundial não foi planejada. Então, ali já começa com dores, né? Porque vem aquele contexto. E em qualquer fase, é claro que se for na adolescência tem um grau de dor e se for na fase adulta tem outro grau de dor, né? Em qualquer fase, em qualquer época, esse não planejamento pula uma etapa, pula um crescimento, um processo de crescimento, né? Eu passei por isso. Com 16 anos, eu me vejo grávida, então praticamente eu não pude viver a minha adolescência. Então, todos os sonhos de adolescentes, eles foram guardados dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta, porque ali a única coisa que eu tinha que fazer era refazer o meu erro. Então, eu tinha que ser muito boa mãe, eu tinha que ser muito boa esposa, muito boa dona de casa, e eu não podia errar. Então, foi muito pesado as consequências, né? E o que faz com o bebê? Tudo que eu sentia de reprovação, tudo que eu tive dificuldade de assumir de uma forma leve, a minha filha tomou aquilo. Né? Ela viveu comigo. A criança e a mãe é simbiótica. Então, a mãe está feliz, a criança entende que a mãe está bem. Ela não entende o conceito de felicidade, o conceito de tristeza, o conceito daqueles problemas, né? Mas a criança está sentindo pelo corpo da mãe. Então, a mãe está com algum problema, a barriga endurece mais. A mãe tá feliz, a barriga traz a criança um pouquinho, que ela, né? Eu brinco assim, ela pode abrir um pouquinho as pernas, né? Esticar. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a entender. Ah, então você diz que, como é que a gente faz para essa criança não vir com essas coisas, né? A gente tem que olhar para nós. A gente tem que saber quais são as minhas feridas. Porque esse bebê também, ele vem muitas vezes numa projeção de uma criação de uma expectativa que o outro vai me fazer feliz. Sim. Né? Que o outro agora vai me amar porque eu estou tendo um filho. Que o outro agora vai fazer isso por conta desse bebê. E a realidade não é essa. Eu percebo muito assim, eu acompanho muito gestante. Nesse processo, a nossa sensibilidade, que agora a gente estava falando isso, né? No toque, nas nossas relações com o nosso marido, de família, a gente fica muito mais sensível. Isso, às vezes, a gente quer um ganho secundário, às vezes não. Mas a gente não sabe lidar com isso. Eu me lembro quando você estava grávida, você fala, Fabi, mudou tanta coisa. Eu era de um jeito, agora eu estou de outro. E são tantas emoções afloradas. E a gente não sabe lidar com isso, Cláudia. Não tem uma igreja. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção. Nós não estamos preparadas para isso. Nós não fomos educadas para isso. E não se fala sobre isso. É esse o chamado. Vamos falar sobre isso. Os nossos desafios na gestação. Para nós, como mulheres, e a importância que o que a gente transfere para essa criança. Sim. Fala da sua experiência aí, recente, doutora Grace. Não, minha experiência foi assim. Mudou a questão dos 5 sentidos que a gente estava conversando. Então, tato, olfato, paladar. Mudou, assim, de uma forma muito, muito expressiva. E eu falava para a Fabi, eu tenho que me reconhecer todos os dias. No sentido mais, assim, como é que é quando você fala? Né? No sentido mais puro da palavra, reconhecer. Literalmente. Porque eu não conseguia olhar, quase dissociativo, eu tinha que olhar assim, quem que é essa daí que não tá gostando de banana hoje? E até ontem comia 3 bananas por dia. E agora, quando eu vou abraçar o meu cachorro, sente um cheiro que dá vontade de vomitar. Quem que é essa, gente? Porque por dentro eu sentia ainda a vontade de ter aquele prazer do sentido anterior. Mas ao mesmo tempo eu estava encantada com as diferenças, porque é muito legal você também se ver com outras percepções, né? Então tem uma ambivalência muito grande. A ambivalência é isso. Quando você tem uma percepção, você tem uma vontade, mas ao mesmo tempo você tem
outra coisa contraditória lutando contra o fluxo. Então, assim, dependência química, né? Eu quero parar, quero, consigo, não consigo, porque na hora do barzinho lá eu deixo acontecer. Então, esses são pensamentos ambivalentes. E isso na gestação surgiu bastante, sabe? Aquela coisa do reconhecimento. Então, toda terapia para mim foi fundamental. Fundamental. Isso é bacana falar, né? Que é o que fala. A Grace fez, como a gente já vem desse processo, né? Ficou a gente semanal, gente. Eu faço terapia quinzenal durante a gestação, eu senti a necessidade de ser semanal. Porque eram muitos insights e, nossa, é um ambiente que você tem uma possibilidade. É um outro mundo. É outro mundo. E quando você está passando por mudança, você tem uma oportunidade de ter essas percepções diferentes, né? Então eu falava assim, nossa, eu quero explorar o máximo disso daqui. Eu quero conhecer essa Grace que existe, né? Não pode, gente. Não pode. E aí eu ia fazer terapia semanal, foi perfeito para mim. Minha gestação, assim, quando eu conto, parece que foi caótica, terrível. Mas eu conto de uma maneira leve, porque foi leve, sabe? Assim, eu senti leve. Porque todo momento, mesmo os piripaque que dava, eu tive pré-eclâmpsia, mesmo os piripaque falavam assim, nossa, que interessante, vamos viver isso daqui, né? Mas ela se permitiu viver todo o processo, que é o que normalmente eu percebo que as pessoas não veem. Existe muita crítica, muito julgamento, eu tenho, e a gente já vem com as nossas dores, os nossos medos, as nossas ansiedades, e isso fica muito mais aflorado. A sua percepção, Cláudia? Você atende muita gestante? Como é que é? Eu atendo gestantes, né? Mas nesse olhar, porque eu falo assim, a gente precisa não esperar ficar grávida para poder vir para terapia, não esperar estar no checkmate de um fim de um relacionamento para vir para terapia, não esperar uma falência de uma empresa para poder entender o processo da falência. A gente precisa começar a antecipar as coisas, né? Exatamente. Então, falência é sabedoria, né? E esse antecipar, muitas vezes, a gente ainda confunde esse antecipar esperando estar com aquela dor, esperando estar com aquela ferida ali aberta, né, passando pelas mesmas repetições. Então eu atendo muita gestante e tenho experiências máximas, lindas para contar sobre esse trabalho da gestação. Eu tenho com uma amiga um projeto que chama Gestação Gentil. Isso a gente vai falar depois. Veio por conta desse contexto, porque ela trouxe algumas coisas que eu falei, cara, é aí, né, vamos olhar para isso também. Mas eu sempre quis trabalhar com essa mulher. Com a antecipação disso, né? Trazer essa coisa dessa mulher. Bert Hellinger diz assim, tudo começa e termina com os pais, né? E se a gente quer um mundo ou uma condição diferente da vida, a gente precisa transformar a mãe. Sim. Para mim foi muito pesado ouvir essa frase, né? E até entender essa colocação, porque ali você consegue entender que quando eu sou a mãe, eu estou ali gerando um filho, eu também estou passando por todos os processos de lealdade com a minha mãe. Sim. Eu estou ali trazendo uma reflexão de todas as dificuldades que ela passou, também como mulher e também como mãe. Então eu gosto muito de dar a minha experiência. Com 16 anos grávida, claro, foi uma bomba, foi um susto. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Uma família extremamente rígida, com conceitos rígidos, né? Com falta de comunicação e tudo mais. Me vejo grávida, mas a única certeza que eu tinha naquele momento é que aquele bebê eu ia assumir. Como eu não sabia, mas que aquele bebê eu ia assumir. Você queria. Que aquilo era a minha responsabilidade, era minha. É aquela coisa, eu fiz, então eu assumo, né? Então, se você imaginar, eu tive todo o aspecto do medo, mas eu assumi uma gestação, eu assumi um casamento, né? Aqui a gente não vai falar de bom e mal, mas eu assumi aquela coisa, o erro. Eu fui ver que a minha filha tinha um grande trauma um traço, né? E uma ferida de rejeição, com 20 anos de idade. E eu falava assim para ela, mas eu te amei. Como é que você acha que eu te rejeitei? Aí foi onde eu fui buscar esse conhecimento, eu fui buscar aonde estava essa rejeição na raiz, né? E aonde acontecia com a gente não conseguia falar.
A gente não conseguia se comunicar. Existia uma mãe ali que eu não queria ser autoritária, mas eu tinha que ser com ela. Eu falava, pera, não era esse tipo que eu queria, onde está aqui? Então, é isso. É poder se conhecer nas suas dores para que esse bebê venha mais leve. Porque a gente também tem que entender que esse bebê, eu falo, né? Esse hotel de 9 meses é um preço muito caro quando a gente sai dessa barriga. Porque a primeira coisa que esse bebê vai entender é que eu tenho que ter uma lealdade com a minha mãe. Ela ficou, me deu a vida ali, né? E como vai ser essa lealdade? Depende muito da mamãe. Se a mamãe tá de boa, esse bebê vai ficar mais leve. Se a mamãe tá ali, dentro das suas dores, né? Que ela não está sendo amada, que esse masculino que ela escolheu não foi legal, que esse pai não está sendo pai, todas as ideias de traumas, esse bebê vai trazer um pezinho legal. Então, a gente precisa se olhar. Então, Grace, a gente precisa se olhar como mulher, né? Que é o que Primeiro a Cláudia é mulher. Quando a gente traz o tema da gestação, é porque, igual você falou, a maior parte da população não foi programada. A gente não aprendeu a se programar para isso. Hoje tem uma tendência maior. Mas se a gente olhar para a gente como mulher, se entender e buscar esse entendimento nosso como ser humano e como mulher, a gente vai estar mais preparada até se vier uma gestação não programada. Sim. E aí a gente vai ter crianças mais saudáveis. E seremos mais saudáveis, passaremos por isso de uma forma mais leve, Grace, rindo de todos os perrengues que vão aparecer. Sim, porque aparece. E a mudança de corpo, Grace, como é que foi? Nossa, eu lembro que eu fui fazer um exercício de grounding. Exercício de grounding é quando você faz aquele aterramento para vir pro presente, né? E aí eu tava na terapia, fui fazer aquele exercício de grounding e era assim, a gente se olhava. E aí a gente podia perceber os pensamentos que vinham, né? E eu tava na frente do espelho, por incrível que pareça, tava na frente do espelho. E eu olhava, eu lembro que eu ia baixando a cabeça e olhando pro meu corpo, eu falava assim, bom dia, pezinho. Eu sou um pouco assim, né? Eu olhava assim pro meu corpo, bom dia, pouco não, pezinho. gente, ela é muito assim. Aí eu olhava pro meu tornozelo, bom dia, tornozelo. Tipo, eu te reconheço, sabe? Eu te conheço. Faz parte. Faz parte de mim, bom dia. Bom dia, panturrilha. Bom dia, joelho. Bom dia, coxa. Quando eu olhei pra minha barriga, eu falei, quem é você? Não me conheço. E assim, eu lembro que eu falei, eu não conheço você. Eu não conheço. Foi o primeiro momento que eu falei assim, que eu me abri também a conhecê-la, porque eu tava naquele processo de reconhecimento alto, né? Bem narcísico ali. E aí, naquele momento, eu olhei pro meu corpo e não reconheci a primeira vez, assim, que eu conheci a minha filha, vamos dizer assim, que eu parei e falei assim, ó, ela tá ali, eu preciso olhar. Não tem que cuidar só de mim. Agora tem ela ali também nesse momento. Faz parte do ground. Faz parte do ground, com certeza. Porque senão tá... É tipo, a barriga não é a minha, mas tem alguém aqui dentro, tô emprestando. E aí, e também assim, ela não se mexia ainda, Sim. Não tinha mudanças muito... demorou minha barriga para aparecer por conta do pólen, essas coisas demorou muito para aparecer. Porque a Grace é muito magrinha, gente. Pra quem não conhece, ela é um palitinho assim, ó. E ela ganhou quantos quilos na gestação? 2 quilos só. Eu perdi 5 no início por hiperêmese. Não, a pessoa passou mal a gestação inteira. E eu tive a oportunidade de acompanhar a gestação. Não, meu cachorro ficou preocupado comigo. Meu cachorro chamava ajuda. Ele via porque era um negócio tenso. Eu falava, o que eu fiz pra merecer? Gravidez não é doença, mas eu peguei. Eu peguei esse negócio aí. Aí eu olhava assim e comecei a me conectar com ela, assim, sabe? Mas foi mais pra frente, assim. E até acho que depois que nasce, tem vários tipos de conexão, né? Porque a gente corta o cordão umbilical e dá até um medo antes, assim. Você fala, poxa, eu vou perder minha barriguinha, vou cortar meu cordãozinho umbilical ali. Mas aparecem outros cordões. E que muito mais fortes, eu diria. Sim. Não, são outros cordões que você não vê, mas eles estão ali e chega o momento de cortar também, e sempre você vê que a história ela é cíclica, né? Uhum. Ela é cíclica, ela se repete, e é muito legal perceber esses padrões. Então, eu acho que qual era a pergunta mesmo? Não, mas era mesmo, você tinha falado das mudanças do corpo. Isso. E aí, é isso, assim, quando eu vi esse meu corpo mudando, eu fiquei extremamente, assim,
chocada. É isso que eu tava mesmo, em choque. Aí eu sei. Tá saindo o som. É a Carolina, Cláudia. E por mais que eu conhecesse a teoria do desenvolvimento, já pode continuar falando? Tá. Então eu fiquei chocada com aquela história do meu corpo mudando. E por mais que eu conhecesse a teoria do desenvolvimento, da aceitação, do acolher, né? Na prática a teoria é outra, né? Quando você tá ali no meio, A realidade. a realidade, você A pode ter lido. pergunta é porque, assim, é uma das coisas que as gestantes mais sofrem. Eu não sou mais atrativa, né, a gostosa, entre outras coisas. Aham, sim. Muda. É. A aceitação. A aceitação. Na verdade, assim, para alguém que tem o caráter rígido, né, o mais complicado é a perda de controle. Você tá perdendo o controle do seu corpo, Sim. né? Sim. Porque você, na verdade, está no momento de doação. Sim. E é uma doação mesmo. Pro bebê, você é ele naquele momento. Ele demora aí uns 3 meses depois, né? Que é a extragestação, né? Sai ele da barriga, mas ele ainda acha que tá dentro. Ele acha que você ainda é ele naquele processo simbiótico. É meu, mamãe. Tudo, É meu. tudo mesmo. É tudo. Você... E você usou uma palavra muito interessante da doação, né? Uhum. Eu falo que a gestação é o nosso primeiro momento que a gente tem, a gente cai a ficha de um servir mais puro, mais doador. Porque ali esse bebê não tem mais o que fazer a não ser depender de você. E isso para mim foi muito claro quando eu comecei a trabalhar com as mães que vinham para mim de depressão pós-parto. Porque quando a gente começa a entender o que a depressão está ali dentro do processo, né, da terapia de constelação familiar, a depressão é um vazio. É uma busca por alguém, né? Se eu estou trabalhando com uma mãe depressiva pós-parto, tem uma mãe que foi rompida ali. Não só a mãe dela, mas uma mãe que entregou-se a um bebê por 9 meses. E aí vê esse bebê para fora da barriga e fala assim, epa, e agora? Me abandonou. Como é que eu vou fazer agora? Que importância que eu vou ter aqui agora? Porque aqui dentro da barriga eu tinha um domínio. Uhum. E aqui eu vou perder um pouco esse domínio, porque aqui... Tem vida própria, gente. Aqui o bebê chora. Não sou eu mais que vou virar para ele e falar assim, chora agora. Dorme agora vamos dormir. Agora, né? Então, quando eu comecei a entender essa relação dessa depressão do pós-parto, eu fiz muito vínculo com aquela depressão do ninho vazio. Sim. Né? Que a mãe se doa o tempo todo para o filho, ao ponto de perder o marido, o casamento, pode até estar casada, mas tem esse processo, do mesmo da depressão. Tem muito esse processo. Não, e eu vou contando essas coisas, eu vou ampliando, né? Porque você começa a montar essas quebra-cabeças. Sim. Que é o que eu falo para os meus clientes, a nossa vida é um eterno quebra-cabeça. Depende de como você vai olhar para esse quebra-cabeça. Você vai honrar e agradecer pelas peças que já estão montadas, ou você vai focar naquela peça que você não consegue montar e a peça que você não consegue achar? Aonde você está? Porque muitas vezes a gente está naquele buraco ali. Cadê essa peça que está aqui? Cadê? Aonde é o lugar dessa outra? Mas eu não me conecto com a imagem que esse quebra-cabeça já montou para mim. Eu não consigo ver, né? Não. Eu fico presa naquele... No que tá faltando, na dor, no que tá faltando, no que eu não fui nutrida. Por isso as feridas, por isso as dores, por isso a busca do pirulito constante. Eu preciso compreender. Porque, por exemplo, eu sou adulta, eu tô com um parceiro, eu tô ali fazendo sexo com ele, dependendo do pirulito que eu quero, nem ele tá conseguindo me suprir sexualmente. E esse bebê vem de quê? Não vem de dedo, gente. Vem de um sexo, vem de um prazer, vem de um amor. Então tem tudo muito ainda enraizado, muito agregado, muito doloroso para nós. E muito pouco falado. Não se fala sobre isso. Sempre. Eu falo que a gente é atropelado. Individualmente e comunitariamente. Justamente. Porque a gente tem que pensar também que essa criança ela vai ser inserida no meio social. E também a gente precisa entender que essa criança
a partir desse convívio social, tem que estar preparada para recebê-la e receber essa gestante também. Sim. Então, assim, por mais que a gente tenha vaga prioritária na frente do shopping para gestante, tem muita falta de compreensão também do que aquela mulher está passando enquanto processo. Sim. Entendo completamente, tem muitas mulheres que não querem ser mães, respeito, acho. É uma escolha. É uma escolha, né? Tem os motivos. Os homens também não passam por esse processo, só que passam do ponto de vista deles, né? Mas a comunidade em si não sustenta uma assessoria que a gestante precisa, psicologicamente falando, para termos de saúde mental. Sim. É muito bonito. E até espera-se isso da gestante, né? Nossa, você não tá feliz de estar... Quando eu tava lá vomitando as tripas, a gente tava lá... Nossa, mas você tá feliz, não tá? Não. Mas eu fora de falar, pô. Mas, gente, por dentro eu tava assim, desnutrida. E uma das coisas que me deixava até tranquila, você vê como o pensamento, ele é caótico quase na gestação, né? Não, tá bom, mas eu tô desnutrida, mas o meu bebê tá sendo nutrido, então tá tudo bem. Então essa daqui é a minha paz de espírito, mas por fora eu tô Ao aqui. servir, né? Mas ali, então, e a comunidade nisso, né? Como é que ela se porta frente à gestante também? E a esse desenvolvimento desse novo serzinho. É complicado que a gente pode entrar em assuntos extremamente tabus, né? Aí a gente pode falar em aborto, aí a gente pode falar do pai que fala não, eu não quero, e resolver ser o ausente. A gente pode falar da mãe que fala para adolescente que você não faz mais parte dessa família agora que você engravidou. Então Isso, imagina a exclusão do sistema. a exclusão, Sim. esse abandono materno, ele Sim. parte geracional. Então, E essa exclusão não precisa só o sair de casa, né? Eu tive um processo de exclusão com uma frase da minha mãe Dentro de casa. dentro da minha casa. Sim. Porque quando ela, é claro, entendo totalmente, né, o que teve ali por trás daquela frase. Mas ali eu recebi uma frase tipo: agora você mostrou para a família do seu pai que eu não fui uma boa mulher. Então eu tava respondendo Por uma ação por dela. uma ação de familiar que já E olha vinha o peso que de isso um teve, né? contexto, né? Da necessidade, porque quando os meus pais casaram, eles tiveram um rompimento ali e tudo mais. Mas eu paguei esse preço. Então, tanto que depois eu fiquei quase 17 anos casada, eu quis muitas vezes sair desse relacionamento, e quando eu falava para minha mãe, eu quero me divorciar, minha mãe falava assim: você precisa pagar o erro que você fez. Então eu mantive por muito tempo de novo de estar ali, porque eu tinha errado, né? Então é muito pesado pra gente. Sim. Essa punição, né? Muito, porque não é só uma punição pessoal, né, Cláudia? Você puniu por foi ela e por diante da família e da dores. sociedade. Sim, tanto que eu lembro assim, como eu sou a mais velha, como neta e como filha, eu fui a que fui rompendo muita coisa, trazendo muitos desabores, irmãos? né? Nós somos 3 irmãos vivos, mas dentro de um processo com a minha irmã mais nova, a gente tem mais 2 ali, que nem minha mãe reconhece isso também. Tá tudo no processo. Mas essa coisa do romper, esse feminino, eu fui aqui dentro da família, né, materna e paterna, aqui engravidei na adolescência, aqui casei na adolescência, e depois me falava de um divórcio, até consegui sair desse casamento. E eu lembro que depois que eu consegui sair desse casamento, algumas primas também saíram, sabe? Foi uma coisa bem assim, sempre, hoje eu percebo, talvez elas não, porque a gente não tem tanto esses contatos. Mas o que eu falo é assim, enquanto a gente não trouxer essa mulher, a gente não entender essas dores, a gente ainda vai encobrir muita coisa. Você usou uma parte assim, os homens também não sabem desse processo. Os homens não aprenderam a cuidar. Não. Né? Culturalmente não tem isso, não tem esse cuidado. Não tem. Então assim, mas se você for olhar e estudar, a gente nasce menininha, a gente já tem uma bonequinha, um ursinho dentro do nosso berço. Relaciona muito o maternário e o paternário ao sexo genital. Sim. Né? O que não tem nada a ver, porque você pode ter um casal homo que vai ter o paternário e o maternário. Sim. Então, são essas crenças, essas coisas, esses novos olhares que a gente precisa trazer.
O homem, se ele na família dele, ele não foi estimulado a cuidar, ele não vai saber cuidar igual nós que acolhemos. Aí vem um dos problemas, né? Porque a mulher, geralmente, ela quer uma ajuda. E ela quer uma ajuda de quem não sabe fazer. Não sabe. E aí a culpa é sua. Porque eu não fiz esse menino sozinho e agora você me abandonou. É isso que eu ia falar pra você. A gente quer do outro como? Exigindo. Sim. E essa exigência já vem num grau de expectativa de um certo e de um errado. Sim. Só que se essa pessoa não teve isso alimentado, ele vai precisar aprender. E foi muito legal quando você falou da maternidade, né? Essa nova geração a gente vê que não quer filhos, não quer essa responsabilidade. Eu tenho uma filha, né, de 28 anos que ela fala assim, mãe, você nunca vai me ver com um serzinho crescendo dentro de mim. Então você vê que tem toda uma fala ali que eu deixo ela como filha. Mas essa geração não quer essa responsabilidade de ser mãe pelas consequências, mas quer um gato. Mas quer um cachorro, e quer ser chamada de mãe, e Sim, quer ser chamada, quer um filho, quer maternar. E aí até mesmo, aonde essas mulheres vão, tem uma dor ali, de autoritário, de controlador, porque eu não quero me tocar mais numa ferida. Mas qual é a mãe maior que ela quer ser? Do marido. Aí eu falo, pronto, gente, a gente já perdeu aí. Aí já lascou tudo. E aí, como é que a gente gesta um filho se eu tô tendo e quero ser mãe desse homem? Esse então é um tem todo um complexo. Como é que fica o sexo nessa história? Não fica. Não fica. Aí como é que eu vou nascer um bebê e entregar para um ser que não tá me ajudando a cuidar? Que não cuidou de mim? Que não me deu, não me satisfez? Como é que eu vou, né? Aí você fala, gente, eu brinco, quando eu fui entendendo essas coisas, a minha frase era, para o mundo que eu quero descer. Aí vem os problemas, eu falo que na gestação, ou quando o casal tem um filho, ou ele se aproxima muito ou ele se afasta. Porque a gente não está preparado, a mulher não está preparada para isso, ela não está preparada para lidar com isso e com o casamento. Então, no começo a gente estava falando a questão... Eu viro todo o meu olhar para essa gestação e quando essa criança nasce, eu só consigo enxergar a criança. Sim. Porque depende tanto de mim. E cadê o marido? Tá lá. E vai deixando. E existe um distanciamento. Aí existe uma cobrança das duas partes. E esse casal vai se separando. Sim. Porque eu não consigo. Parece que quando nasce uma criança, eu deixei de ser mulher. Eu sou só mãe. E a mulher, cadê? Cadê meu casamento? Aí que para resgatar esse direito, né? Porque você pode sim ser mãe e continuar, Sim. mas parece que perde o direito, né? Sim. Eu percebo na sua fala quase uma... Cadê o meu direito de ser Sim. mulher? Eu tenho que deixar isso, Sim. né? Que pena. Não é? Me dá E uma sensação e a de maioria tristeza, percebe isso quando tem um divórcio. Aí ela volta, ela resgata essa mulher. Sim. Porque parece que agora ela precisa, É. né? Sozinha eu preciso voltar a ser mulher. Mas vamos começar a entender essa complexidade? Vamos. Por que esse homem não tá ali nessa participação? Ele não aprendeu. E às vezes eu não deixo também, né? A gente tem que começar o início. Ele não aprendeu. Então, se ele não aprendeu, ele já tem um pai que não pôde também fazer isso. Eu vou usar a palavra não pôde porque tem todo um aspecto ali, né? A gente não vai entrar nessas dores. Mas esse pai também não fez esse papel. Porque para esse pai, o papel dele era o de prover. Sim. Então, ele tinha um outro conceito de vida, né? Um outro conceito de criação. A gente precisa compreender que quando a gente se vê grávida, eu não estou apaixonada, amor incondicional por esse bebê que ainda é uma célula. Principalmente se eu tô passando mal no começo. Por isso que eu falo assim, gente, a gente gesta 9 meses Por algum motivo? pra gente amar esse bebê, né? É um processo. É o processo de amor. Esse amor incondicional, ele não vem da noite pro dia. E ele vai me trazer muitas consequências. Passar mal, dores, falta de amor, buscar esse pirulito que eu não sei cadê ele, que eu perdi no meio do caminho. Perder meu corpinho. Exigir algo do outro, mas não como um parceiro, porque ali aquele homem não tá mais só como parceiro, tá como busca de um pai, de uma mãe ali que faltou. Então, assim, a gente tem que entender todos esses conflitos, né?
Então, eu gesto 9 meses para eu amar esse bebê incondicionalmente. E esse pai, ele vai aprender esse amor quando ele olha para a carinha desse bebê e fala: "Nó, eu dei conta de fazer, cara. Nossa, agora Por isso que nasce a cara do pai, gente. É real. Pra ele se identificar. É real. Aí, quem vai apresentar esse pai para essa criança? A mãe. E quem é como é essa apresentação? Dentro dessa bendita expectativa que ela criou, que ele amou ou não, que ele cuidou ou não. Mas Se ele merece ou se não. ele merece ou não. E ele não Mas merece. se eu estou ainda... Conversaremos sobre isso. Se eu estou ainda num olhar, por exemplo, da falta que meu pai fez, eu já estou trazendo esse reflexo para esse cara que está aprendendo a ser pai, que ainda precisa aprender a amar essa criança e vai levar 9 meses fora da barriga, gente. Pelo menos. Não é da noite pro dia. Uhum. E esse homem, ele não vai ter o tempo integral que nós temos, que nós tivemos. Porque ele trabalha, porque ele viaja, porque ele tem uma outra responsabilidade. Então, para o mundo que eu quero descer... Cláudia, tem isso, outra é um coisa. desafio, mas E para ele também, ele tinha uma mulher que era só para ele. Agora ele tem que A gente- dividir. E aí a gente entra nem entrou também a nesse questão do, contexto. né, edipidiana, electra, ali vai ver qual que é o sexo da criança. Será que eu tô perdendo a minha mulher para um outro homem? Sim. Sim. Então tem todo... Tem todo é um complexo. Por isso a necessidade de falar disso, Sim. de conhecer isso E é e de muito- ser acompanhada E é muito nisso. legal o tema que ela trouxe, né? Tem um bebê, um menino ali. Aham. Será que É eu um vou concorrente. perder um pouco, né? Mas se você começa a entender, primeiro essa função desse menino, ele tem um peso muito legal na função sistêmica, né? Da Aham. mesma forma que a gente precisa entender que cada filho vem com o seu lugar. Sim. Então, por isso que a gente precisa reconhecer esses bebês que não ficaram por qualquer coisa dessa história, né? Eu sou exemplo disso. Eu tenho um Caio, que foi uma gestação perdida de um aborto espontâneo de 3 meses e meio. E sei da consequência que foi gerado para a caçula. Por quê? Ele é o segundo. E quando a Bianca nasceu, trouxe a Bianca para o segundo lugar. Eu não tinha esse conhecimento. Então, você imagina você ser uma pessoa que você precisa se desenvolver em 2 lugares. Do terceiro, que era o dela, e do segundo, que era o do irmão, para me tirar dessa dor. Então, a gente precisa reconhecer e a gente precisa saber as funções. O menino ainda carrega uma função muito de substituição, principalmente de um masculino que não está sendo leal e legal comigo. Então, se eu começar a olhar para esse aspecto desse menino, eu estou trazendo coisas do meu pai, Sim. que não foi tão assim, que não me deu tanto amor. E aí eu não pude ficar com ele, eu não pude aprender sobre esse masculino legal, porque a mamãe estava tendo dificuldade com o papai. Então eu não pude Isso não amar. acontece, Cláudia. Isso Eu é não exceção. pude amar meu É pai. exceção. Isso daí é só Nas os outros. A novelas. gente... Ninguém Então, viveu isso. quando eu cresço e posso escolher esse homem, eu vou escolher porque ele vai suprir todos esses amores. Tudo Só que não que fizeram por mim. Tudo que meu pai não fez por mim. Você tem que fazer. Tudo que esse masculino não me ensinou, esse vai me ensinar, né? Só que ele não tá nem sabendo disso, Ele gente. não, ele não, ele nem fala. ele não consegue. Ele nem fala. Ele só quer mamar, fazer Não, cocô. isso eu ainda tô no papai, que vai gerar esse menino. Uhum. Então, esse pai, esse homem que eu escolhi, que Ele eu não tô sabe no dessa reflexo. Não responsabilidade. sabe. o reflexo desse meu pai. Mas ele também não fala. Não, esse cara também não teve, como homem, também não teve uma figura muito legal de pai. Porque ele tá na lealdade dessa mãe. Esse pai também trouxe dores para essa mãe. Sim. Então, quando esse bebê nasce e é um menino, essa primeira coisa que essa mulher fala é: pronto, agora eu não preciso de nenhum outro masculino. Eu tenho o meu perfeito, que eu vou criar do jeito que eu quero, com amor perfeito. Aí eu vou E ter que falar. ela que era a mãe do marido, Agora tem um filho. agora ela não quer Agora o mais. marido não tem mais utilidade. Pronto, Não. tô satisfeito. Aí a gente não entende o lugar vago que eu dou, que eu dou espaço para esse homem, e de repente aparece outra mulher na vida dele. Você fala, como assim?
Como assim? Uai, você tá vendo que eu tô aqui? Eu tô cuidando de casa, eu tô cuidando do seu filho, eu deixei de trabalhar, eu deixei de ser eu. Mas, oi? E eu? Nossa, é sofrido, gente, pros meninos também. Sim, Sim. é pesado. É pesadíssimo. É pesado para a filha que toma o aspecto de todas as frustrações da mamãe, porque a mamãe olha para você como filho e fala assim, você é a minha melhor parte, então você vai realizar tudo que eu não consegui. Você é uma extensão de mim perfeita, porque eu mesma estou criando a minha folha. Em branco. O que pode, o que não pode, o que vai ser ruim, o que não vai ser. É como se fosse a gente voltar e fazer todas as... O que eu não preencher fiz. os erros, né? Tá Assim, escrito. não, eu Checklist. Checklist. Só que a gente esquece que quando nasce uma folha em branco, essa folha já é alguma folha, né? Ela já Ela é já é. A4 ou ela é um papel cartão. A gente já vem uma folha, Sim. por mais que seja em branco, a gente tem que respeitar. Sim. É reciclável, né? Que tipo de folha? Qual a espessura desse papel? Sim. A gente tem que entender que tá bom, legal, tem algum motivo, gente. Tem Sim. motivo pra isso acontecer dessa forma. Aí Sim. fala que você tá gestando um ser vivo, você tá trazendo a vida a alguém, mas essa vida não é sua. Não é. Mas Não é o meu filho. não é bem assim, né? É. Porque se a menina precisa trazer essa projeção perfeita da mamãe, esse menino ele vai carregar tudo que os cis masculinos que ela escolheu Nossa. nessa perfeição. Ai, gente. Então, olha a substituição. Sim. Às vezes o marido tá até lá em casa, mas o filho tá fazendo esse papel, Sim. né? Sim. Às vezes o filho não consegue ir para o mundo, não consegue realizar profissionalmente. Você vai olhar, ele não pode sair de casa, porque a mamãe adoece. Porque sem eu trabalho com Cláudia, homens de 45 isso é interessante anos, porque a gente está falando aqui de gestação, mas é desde da gestação até o nascimento. E a Sim. gente faz isso a vida inteira. Repete. Nada. Só que a gente É uma não lupa, percebe. É como se a gente colocasse uma lupa naquele momento de vulnerabilidade, igual a pandemia. A pandemia foi um momento difícil, de mudança e tal, mas colocou uma lupa nos problemas que a gente tem, Sim. socialmente falando. Sim. E a gestação é um momento também de vulnerabilidade. E aí ele tem uma lupa, por isso que fica tão bom, tão expressivo de ver e de trabalhar esses momentos. Sim. Então, pra gente, é quase um laboratório maravilhoso, né? Sim. Um laboratório Quando a psicológico gente incrível. sabe usar É isso. quando a hora, gente mulher, se aprende. você tá grávida, terapia. Sim. Se liberta. Terapia é libertador, né? Libertador. E eu falo, quanto mais cedo você vier para terapia, em qualquer fase da gestação, é um trabalho muito libertador. Vou usar é libertador, porque você consegue ter consciência do que você está trazendo de projeção da mamãe, o que é seu, quais são suas dores, qual é a da mamãe, para poder deixar. Eu trabalho muito as gestações, trazendo isso com essa consciência. Vamos pegar o que é seu, para que esse bebê nasça tranquilamente. Exatamente. Assumir, Aí eu vou né? fazer uma chamada igual a Grace fez. Para mim, na psiquiatria, na saúde mental, existe uma parte que é preventiva. Então, venha antes de engravidar. Conheça o processo. Ai, Não quer dizer que você vai engravidar o mês que vem ou o ano que vem. Quando você sentir essa necessidade, venha. E você vai passar uma gestação mais saudável, seu filho vai estar mais saudável, seu relacionamento vai ser mais saudável, você vai estar melhor com tudo. Sim. a gente não faz a consulta médica pré-concepcional, né? Né? Hoje tá, graças a Deus que a gente tá entrando para essa cultura, rotina. né? Então, assim, vai lá e já começa a tomar as vitaminas, Sim. vai lá e começa a ver se não tem nenhuma feridinha no colo de útero, Sim. vamos olhar se esse útero tá bom, tá legal, não tem nenhuma miominha que vai atrapalhar, o que tem que fazer? Tem que cauterizar? Vai lá olhar a casinha como é que tá? Como você vai passar por uma questão de mudança mental ali? Muito Emocional. emocionante, Intensa. intensa, emocionante, incrível, dolorosa, mas padecer, mas também é paraíso, entendeu? Então, como você vai passar por esse momento? Se arme, né? Se monte, Se empodere, prepare. porque aí você vai olhar para aquilo com uma visão de fluir, sabe? De deixar, de permitir. de permitir, de permissão. Não é se julgar. Porque assim, né? Ah, não, será que a criança sente que a mãe tá bem, ela vai ficar tranquila, e se eu ficar pesada, a criança... Não é se julgar. É você perceber, nossa, como eu tô triste, entrar em conexão com aquela tristeza, se permitir sentir, e ao mesmo tempo falar com a sua criancinha, olha,
mamãe tá triste por conta disso. É da mamãe? É da mamãe. Pode ficar aí tranquila, tá? Pode ficar. É da É mamãe. meu. É meu. Tá? Mamãe tá tendo que olhar pra isso? Eu tô tendo que olhar pra isso, né? Mas seu coraçãozinho tá batendo. Você vê que os coraçõezinhos da mãe batem numa velocidade totalmente diferente. Sim, É incrível aquilo. Pra mim, aquilo é incrível. Porque como eu achava muito abstrato, eu só conseguia perceber os sintomas que foram bem pesados na minha gestação. Quando eu escutava o coraçãozinho, que eu via que, nossa, tá numa outra frequência. Tá É um outro ritmo. num outro ritmo. É uma outra vida também, né? E aí você vai reconhecendo. Sim, mas aí vem isso. o que a Cláudia falou. Tem o que é seu e tem E o tem que o é que- dele. Sim. E a gente quer Não, misturar eu tudo até e é do hoje meu eu jeito. acho que a banana que eu deixei de gostar é da Bia completamente. Até hoje eu coloco uma banana na boca dela, ela não quer. Aí eu falo, aquele negócio da banana é da Bia. Mas a Bia é a folha em branco. Ela não precisa passar pelos mesmos processos. Ela pode ser livre para fazer um Sim. processo diferente. Sim. Ela não precisa ser leal ao ponto dela não ter uma vida própria. Sim. Né? Aham. Então, E a gente precisa entender isso. Nossa, isso é muito legal. É muito legal. É isso. Ela não precisa ser ter perdido o contato com o pai porque ele não está sendo um bom marido. Mas Sim. por que ele não está sendo um bom marido? O que eu estou exigindo? Uhum. O que ele também não conseguiu como pai que ele está tendo que aprender? E o que eu Aham. não tô vendo nesse momento? Principalmente é essa visão, é essa percepção. Mas é o que a gente falou, né? Muitas de nós ainda preferimos ficar olhando para a pecinha que está vazia. Aham. Eu ainda preciso ficar procurando pela peça, porque assim eu justifico que eu sou triste, que eu sou não sou legal, que ninguém me ama, cadê meu pirulito, né? Mas aí eu quero que um homem me sinta, vou usar a palavra legal aqui, foda pra caracas, e me deseje. Como? Se eu não tô deixando ele ser um pai legal, do jeito que ele dá conta. Nem tem essa permissão. Então vamos lá, já que a gente está conversando aqui, por que você acha que a gente passa tão mal no início da nossa gravidez? Olha, Boa pergunta. eu quero saber, me diga por Tem quê. todo um contexto que o nosso próprio organismo está reaprendendo a dividir. Mas a gente já olhou para isso. A gente foi gerado ainda com muita raiva de um homem. Nosso início ancestral é de muita raiva de um homem. E a raiva é estômago total, né? Total. Porque tem o Você quê? coloca tudo pra fora mesmo É naquele poder momento. pessoal. Como pai, é te que eu amo. tô dividindo? Como é que eu tô dividindo um corpo que é meu? Como é que eu tô fazendo um filho que o outro não tá passando por isso? Como assim? Como Gente, assim? isso Olha, eu tudo tô é falando, eu tô inconsciente, tá? arrepiada. É A gente inconsciente. inconsciente. Mas ao mesmo tempo é totalmente assim. Você tem que entender que existem esses sentimentos. Exatamente. E não, tudo bem, Para que fique gente. mais tranquilo, mais Sim, leve. o que salva muito a depressão pós-parto é você, por exemplo, entender o baby blues. Baby blues ali o 5º dia. Depois a gente tem tanto uma oscilação hormonal que estava em alta, a progesterona cai de uma hora para outra. Tem uma questão hormonal que explica a diminuição neurotransmissora, né, de neurotransmissores mesmo. E tem psicológico também ali naquele momento. O emocional, total. o ninho vazio. E Sim. aí Meu aquele corpo momento... tem que voltar a ser lindo de novo. Sim. E aí a gente cai naquele momento de melancolia ali, Fala que aí assim, agora. se você Né? entra E eu? naquele caos, E eu? O que eu vou ganhar desse bebê agora? nossa, e o bebê nem sustenta a cabeça, Não, gente. Como é que esse bebê vai fazer para o meu corpo voltar a ser aquele antes dele? Não, eu né? imaginava cabeludinho nasceu careca. Então vamos Não é voltar. isso. Vamos voltar para a comida, que eu acho muito acho legal. que sim, a parte da raiva. Por conta assim, né? Tem uma raiva genética nossa, ainda precisando ser olhada. Mas o que é a comida? A necessidade de comer é o quê? É afeto. Afeto, nutrição. Aonde está De ser essa alimentado. nutrição? Aonde está esse início do afeto? Na mãe de novo. Por isso, senhoras e senhores, mulheres, nós somos importantes demais. Somos, A gente somos. precisa se olhar, se ver cada etapa, cada função que a gente tem. Assim a gente vai entender mais esse homem, esse marido, vai cobrar menos Esse e vai estar mais indivíduo. disponível. Sim. Esse indivíduo, né? Sim. E ele é individual. Porque, assim,
uma frase, Mauro fala muito isso, né, gente? Mauro, depois passa contato dele. Ele fala assim, que a gente tem que ser completo em si para ser completo com o outro. Exatamente. Não é? Então, essa completude e de estar completo e querer um parceiro para ir nessa jornada, tipo, vamos encarar isso daqui junto? É muito legal você poder ter isso. Sim. É verdade. É porque... E é cada vez mais raro isso. Cada vez mais raro. Estar nesse processo consciente, que os dois estejam Sim. conscientes. Hoje é muita loucura, né? Porque já é um jogo que você aprende, você vai jogando e aprendendo a regra ao mesmo tempo, né? Sim. Você Ninguém não te vai- ensinou. Ninguém Não. ensinou, e cada criança é uma Não. criança, cada gestação é uma gestação. Então você vai aprendendo a regra enquanto você joga. Quando você aprendeu aquela regra, você já marcou uma falta. Entendeu? Você tá aí. E aí você tem que lidar com as consequências daquela falta e bora, e segue o jogo assim. Você tem aquele parceiro, você é completo. Você tem um parceiro que também é completo, tá aberto para ser, né? Pra encarar essa Encarar aventura. essa. E aí você se abrir para ver um indivíduo crescendo, ser espectador de uma nova vida. Ó, eu me arrepio todinha, porque, gente, é muito incrível. Eu ouço muito na terapia, né? Essa correlação do pai com os filhos. Então, normalmente é a mulher que vem para terapia, então ela fala assim, mas ele não é um bom pai. Primeira pergunta que eu faço é, ele não é um bom pai para quem? Vamos trabalhar isso. Qual foi a expectativa que você criou de um pai perfeito? Tá lá a listinha, checklist. Tá bom, você percebe qual é a história desse homem? Ele tem condição, pela história dele, pelas dores, pela falta que ele também tem, fazer isso? Que você espera. E quanto vocês conversaram disso? Onde é que tá esse contrato? Como é que tá esse diálogo? Sim, né? e outra, e se você imaginar, nós ainda não desvinculamos a ideia associativa de papai e mamãe em casal. Então eu falo para minha cliente assim, é uma criança que vê o papai e a mamãe sentadinho ali na mesa da cozinha e começam a conversar. Quem tá ali conversando? É o papai e a mamãe? Ou é o casal? 90% fala para mim que é o papai e a mamãe. Eu falo, não, amor. Papai e a mamãe é quando está para a criança. Sim. Quando está falando com a criança. Quando está regendo algo para a criança. Por isso, Cláudia, a gente se perde, porque a gente não sabe disso. Sim. Perdeu-se o homem e a mulher. Sim. Então, aí você vê as distorções, né? Casal chamando o parceiro de pai, a parceirinha de mãe, ou com um apelido ainda muito infantilizado, e que você precisa fazer assim para ser melhor pai. Assim para quem? Melhor para quem? E por que não assume a sua necessidade, né? Porque a gente pode ter Mas não é visto. Essa é a questão. Mas às vezes ela nem sabe dessa Não necessidade. Não é necessidade, visto. sim. Não sabe. É. Entende? Aí Então, eu projeto tudo nesse pai. por isso que eu falo, Ou no filho. aqui a gente é o filho, porque não está falando de gestação. É esse É. filho que vai responder por esse hotel de 9 meses. Não tem outra coisa, Uhum. né? Porque quando a gente tira, você fala assim, mas eu te amei tanto aqui dentro. Como assim? Mudou tanto, né? Né? Eu mudei Agora minha vida. você Agora você. tem Tudo- que... Gente, é inconsciente, tá? Por favor. É. Isso é uma exigência oculta. A gente só entende essa exigência quando a gente vê os nossos filhos que não estão crescendo legais, que não estão passando por uma adolescência legal. Uma criança que chora, que birra, que não consegue dormir, é reflexo nosso, gente. É. A criança é inocente. É uma coisa, se alguma fala que tocou você de alguma forma angustiante, provavelmente é porque essa angústia deve ser trabalhada. Sim. Não é? Geralmente é assim. É. Sim. Então, assim, a gente tá falando de um contexto bem, assim, Amplo. e abstrativo. Sim. Por isso a importância muita- desse Com processo. base teórica muito forte, assim, né? Então, se teve algo angustiante, olhe pra isso. Não é assim, disseminar raiva. Não, é olhar, nossa, eu me senti angustiado. Por que será? Sim. O que Esse tem olhar de atrás O disso? que tem atrás dessa angústia que eu senti? Qual Não, é na a minha casa é mensagem? diferente. Aqui não tá... Calma, tudo bem, pode ser diferente. Mas se é diferente, por que você tá com essa Tá. angústia? Entende? É olhar, né? Os sinais estão o tempo todo pra gente. Um olhar atravessado,
uma palavra que não foi legal. O tom de voz, O porque tom às vezes de eu acho que eu tô muito voz. fina e educada. Você fala assim, bom dia, Fabiana. Eu Sim. falo, bom dia, Cláudia. Aham. Mas tudo tem um reflexo. Todo acho que é foi um muito fina. reflexo, né? Tudo ali está mostrando. Mas eu tenho um pouco de receio também, porque eu já comecei a ver o excesso, né? Hoje a gente vê a facilidade de você ir para uma terapia, de você ir para um psicólogo, você ir para um psiquiatra. Então eu vejo hoje um pouco do excesso do terapeutizado. Então eu sei. Ah, mas entendo. Você não está sabendo, você não está se vendo, É. você não está se conhecendo, por isso que você tem isso. Uhum. Mas o outro tem um tempo, gente. O outro tem um movimento. E o saber, às vezes, não gera o sentimento de paz, de plenitude. Não. Porque, assim, o entender é ok, é cognitivo. Então, às vezes, a gente está tendo essa conversa aqui, e isso fala, faz sentido, tudo isso que elas estão falando tem um porquê, um início, meio, fim, faz sentido, tal. Mas quando vem aquele sentimento, você não tem a paz com ele. Sim. E, na verdade, o que a gente busca na terapia não é só a compreensão cognitiva do aspecto do desenvolvimento. Ou seja, quando a gente desenvolve, a gente passa por processos. Esses processos vão ter consequências. A gente estuda as consequências dos processos e a gente tenta explicar a origem deles. Ok, isso é uma fase. Sim. Mas depois, o que a gente faz com isso? Só abre e deixa aberto? Que saco, né? Ai, não, mas eu tive uma mãe muito ruim, projetava tudo em mim, e aí eu tenho que... é por isso que eu virei workaholic. Então não é isso, é você entendi a minha história, montei meu quebra-cabeça até aqui, tenho peças faltando sim, umas peças aqui estão meio comidas que algum bicho passou, pegou, uma de alguém... Mas o que eu tenho aqui pra montar? O que eu posso fazer diferente dessa história? Porque senão eu repito, o que eu posso aprender? O que isso eu não preciso mais levar de reflexo para o outro? E isso muda a sensação. É isso que eu queria pôr aqui, assim, não é só cognição, não é só saber. Muda a sensação que você tem frente a qualquer outro adversidade que vá se repetir nisso. Então, por isso que a gente fala que a terapia liberta. E olha que aqui, enquanto psiquiatra, eu poderia estar levantando a bandeira da medicação. Sim. O que eu vejo muito espaço. Assim, não vou tirar meu peixinho. Claro. Meu peixinho tem um peixinho ali. É um peixinho importante. Mas tem uma necessidade. Mas quando tem essa necessidade, a gente faz um diagnóstico para aquilo. É outro processo. Aqui a gente está falando, a terapia, ela busca essa libertação, sim. E aí também tem esse profissional, ele consegue saber até onde ele consegue ir, até onde ele precisa, às vezes, de uma ajudinha medicamentosa por um certo período para não ser uma muleta, mas até para trabalhar aquela fogueirinha. Sim. Né? É muito bom você dizer isso, tá? Essa linha eu compartilho com a Grace. É muito bom. Porque assim, o que você vê a maioria vindo? Eu tomo remédio 10, 15 anos. E aí não tem. Ela fala assim, ok, o remédio fez o que por você? Só me acalma. Então, enquanto você não olhar lá para a pecinha que está faltando, pro seu buraquinho, não vai ter jeito. Você vai continuar tomando os medicamentos. Sim. Então, isso é muito bom você dizer como psiquiatra, e a doutora Fabiana também tem esse conceito, para deixar claro, o medicamento é só uma condição de te acalmar, de trazer um sossego para que você possa olhar para essa ferida. Para que possa olhar para esse buraco, para essa dor que está sangrando. E vou te na falar maioria dos casos, né? Infelizmente, a gente tem casos na psiquiatria que depende de uma medicação. A gente não está falando de um transtorno ou de um problema na gestação é bem tranquilo. Isso. Né? A gente está trazendo esse indivíduo que está precisando de medicamento para um socorro. Sim. Né? É uma ajuda. Passar por esse processo. Passar por esse processo. Mas o que eu vejo ainda, nós fomos criados muito pelo vitimismo. Sim. A criança está ali, você vai perceber isso. A criança está aprendendo a andar. A Bia vai ser diferente. Graças a Deus, ela não vai ser perfeita. Perfeitíssima. Perfeitíssima. Eu vou criar. Então vamos lá. A Bia já sabe tudo, porque ela já conversou na gestação. A Bia está andando, está aprendendo a andar, está ali tendo seus primeiros passinhos, né? A sua instabilidade de andar. Ela cai. Qual é a primeira frase que a gente faz para essa criança?
Tadinha, caiu. Ao invés de virar para ela, não, e ainda a gente vai lá e socorre, né? Ao invés da gente virar para ela e falar assim, nossa, é isso, filha. Vamos lá, Vambora, levanta. Ó, mamãe tá aqui vendo. Uhum. Tá Então a vendo? gente foi gerada. Fica a dica, Grace. Sim, fica a dica. A gente foi gerada nesse vitimismo, nesse tadinho. Eu ouço muito a minha mãe ainda falar, eu tenho 2 adultas em casa, né? Minha mãe fala assim, e aí, como é que estão as minhas netas? Mãe, estão trabalhando. Nossa, tadinha, elas trabalham demais. Eu paro e falo, oi? Né? Então a gente tem essa necessidade ainda de ser vítima, porque sem esse vitimismo eu não posso culpar o outro. Eu não posso falar que meu marido não é tão bom. Eu não posso falar que meu filho não está conseguindo realização. Porque para eu sair desse vitimismo, eu tenho que fazer o quê primeiro? Eu Tem tenho que que conhecer, né? eu tenho que muitas vezes pôr o dedo na minha ferida. E aí eu falar não assim, E vou quero. te falar, em relação à medicação, às vezes, assim, é legal a gente pontuar isso realmente da medicação, porque quando você toma a medicação, você pode se sentir melhor. Quer dizer, é essa a intenção, não é? Sim. Minimamente estabilizar. Você Sim. pode ser que isso aconteça. E quando você tá bem, quem que quer bem procurar uma ajuda ali, né? Então aí que a gente tá falando, assim, de uma medicina preventiva. Emocionalmente. complementar. Isso, complementar, totalmente. E preventiva mesmo também, no sentido de vou estar me sentindo bem com a medicação, sim, mas tem essa feridinha que tá ali embaixo do tapete. Sim. Eu sou uma experiência disso. Conte. Né? Por conta do holístico, por conta de todo um contexto de terapia diferenciado, eu sempre fui muito contra a medicação. Uhum. Porque eu venho de uma raiz que medicação era resolvido, Pronto. né? Uhum. Acabou. Você está medicado, você resolveu ali. Então tem todo um processo. E eu tive a experiência por conta das minhas filhas. Hoje eu consigo entender. Na época que ela começou a ter as primeiras crises de ansiedade, e que foi entre 23 e 25 anos, eu era muito contra, porque eu tinha essa vertente do medicamento que seria a solução, e eu sabia que não ia ter a solução, e principalmente hoje eu consigo ver que naquele exato momento a minha filha não estaria mentalmente madura para poder buscar ajuda. Sim. Hoje ela está passando pelo mesmo processo, e que eu virei para ela e falei assim, agora eu tenho alguém com quem eu confio. E eu busquei a doutora Fabiana, porque a primeira frase que ela deu à minha filha é, o medicamento é para te tirar dessa dor, mas é por pouco tempo. Então, olha ela colocando a responsabilidade dela de buscar ajuda. Sim, com Se certeza. você quiser buscar ajuda, você sai disso, mas o medicamento é por tempo inteiro, Sim. pequeno período. Se você não quiser buscar ajuda, tá tudo certo. Amanhã, daqui 1 mês, 2, 3, 1 ano, você volta de novo pro medicamento. Mas trazendo essa vertente, não adianta você ser vítima. Você Sim. tem que Não buscar adianta. a responsabilidade. E pra gente seria muito confortável, né? Porque a gente aumenta Sim. o nosso consultório que só querendo dar remédio, né? Claro. Não é? Eu falo que o objetivo não é criar nenhuma dependência medicamentosa e nem minha. A pessoa precisa aprender a caminhar só e olhar para suas dores, porque nesse mundo a gente sempre vai ter um conflito. Sim. O que muda é a nossa forma de lidar com os conflitos. Sim. E que a gente estaria num processo de, seja terapêutico, eu também faço psicoterapia de MDR, né? Enquanto Sim. MDRista, seja terapêutico ou seja psiquiátrico, a gente estaria num processo de amparar o processo de cura da pessoa. Sim. Então, assim, Sim. é ver De o acolher, seu acompanhar. acolher, acompanhar, ajudar, sim, com a carga de conhecimento que a gente tem, que a gente estuda pra caramba e tal, e a gente vai mostrando ferramentas que a gente pode ajudar Sim. nesse processo. Isso quando já tem uma patologia instaurada, assim, patologia ou transtorno ou Estabelecido. distúrbio, Sim. enfim, Sim. instaurado. E aí na parte preventiva, que é o que eu defendo bastante Eu em também. relação à gestação, é chamar para viver essa aventura de uma forma plena. Não feliz, não triste, sabe assim, mas plena. Vivendo. Com todos os Aceitando sentimentos. o que vai passar. Sim. Aceitando. Acolhendo o que vai sentir. Todos os desafios que aparecerão. Tudo. Porque Todas vão as aparecer, vão dificuldades. aparecer. É esse o chamado maior, assim, nossa, como eu gostaria. Porque é aquilo que eu falei, eu tive uma gestação que foi muito complicada. Assim, Do começo ao fim. organicamente falando, foi complicada. Mas
viver Mas você aquilo. curtiu o carnoparte. Você permitiu sentir. E foi tão bom, gente. Foi tão bom. Sim, Sim. sabe? Então, o parto, a gente às vezes se preocupa muito com o parto, né? Com aquelas 10 horas que você vai passar Porque ali. ela optou parindo. pelo parto normal. Mas você sabe que eu sempre, em relação a ter filho, falando de gravidez planejada ou não, eu sempre tive um planejamento de não planejar. Que a gente fala, sim, né? A gente fala muito de ter que planejar e tal. Eu sempre tive sempre uma tranquilidade em mim de que eu seria materna. Não saberia se seria com uma pessoa, ter os gatos, os cachorros, e os pacientes. Eu sou paternalista, então eu sei que eu tenho essa linha, eu sei que os pacientes que eu posso atender dessa forma, e os pacientes que eu tenho que encaminhar por ser maternalista, mas eu me sinto bem nesse ambiente. Eu sempre me senti bem num ambiente maternal. E aí, eu falei assim, eu ficava tranquila, assim, não sei, tinha uma tranquilidade dentro de mim de que alguma hora eu talvez engravidaria ou não, mas eu iria exercer essa maternidade de alguma forma. E aí aconteceu. Então eu falo assim, eu planejei não planejar, sabe? Mas Então saiu dentro do planejado. então acabou. Foi uma coisa assim. Eu não imaginava. Estava no momento certo. Eu falo que a minha gestação, aí eu vou falar sobre espiritualidade também. Eu falo que a minha gestação foi planejada por Deus, assim. E foi muito bem planejada. Deu tudo certo. E a espiritualidade é um campo também que hoje está se juntando Sim. muito com a psiquiatria, a psicologia, independente de religião, gente. Não quero vir aqui fazer nenhuma bandeira de A ou B, não. Mas a espiritualidade em si, seja meditativo, holístico, qualquer... Nossa, congresso de psiquiatria agora está levando o tema de espiritualidade, né? Sim. E aí, depois também o parto eu tinha essa sensação de que seria de alguma forma fluida. Mas eu pensava também na cesariana, sabe? Mesmo sendo a cesariana, eu olhava pra cesariana e eu achava tão bonito, né? Porque a mãe tá lá de cílios postiços, aí e o pai do ladinho, Toda maquiada, tirando foto. um ambiente que, querendo ou não, eu me sinto confortável, porque a gente fez medicina, né? Passou por aquele ambiente. Pra mim, seria uma coisa tranquila. Natural, talvez. Talvez. Não sei, porque não passei. Mas era uma imagem que eu tinha na minha cabeça de expectativa. Tô falando totalmente Grace aqui, nada profissional. Eu olhava para aquela imagem e me deixava tranquila. Eu numa cesariana, o marido do lado ali, eu fazendo alguma piada, talvez com... Porque tem a parte da dor ali, do amor, sempre. Ali fazendo uma piada com o cirurgião ali da hora, né, para tentar... E também eu tinha essa visão do parto, se eu vou até... Como é que vai ser? Acabou que foi induzido, né? Então não foi a gente teve que induzir. Mas a gente se preocupa muito com essa fasezinha, às vezes a gente fica 3 meses, 4 meses só se preocupando com a hora de parir. Quando, na verdade, você está num processo de construção e desenvolvimento e de expulsão, porque, né, tem a expulsão do feto, enfim, não vai ser feto, né, já vai ser um bebê. Tem a expulsão, você já está nesse processo já desde antes. Sim. Então, o processo do parto, de desenvolver... Finalmente. Muito antes. Colocar a carinha ali. Começa muito antes, seja com a fisioterapia, com a yoga. Nossa, yoga perfeito, meditação hoje para gestante, yoga para gestante, já tem yoga para bebê. Não, a gente está evoluindo. Então, assim, o que eu falo muito para as gestantes, do mesmo jeito que ela precisa olhar para esse emocional, ela também precisa entender que ela pode escolher o que ela precisar. Então, se ela quiser um parto cesariana, que ela fique muito tranquila com a cesariana. Sim, com as escolhas dela, com essa escolha. Se ela quer um parto normal, que ela fique muito tranquila com esse normal. Mas a gente vê muito ainda dentro da medicina que não é bem assim. Não, né? Não. Eu estou passando um processo com a minha sobrinha com sexto ou sétimo mês de gestação, e ela virou para mim e falou assim, tia, eu vou ter que mudar de novo de obstetra, porque ele já veio de novo falar que não vai cesariana. Eu quero poder escolher, eu quero poder deixar esse menino falar para mim assim, olha, eu quero parto normal, olha, eu quero parto cesariana, porque eu preciso deixar essa liberdade. E você começa a voltar nesses padrões que a gente tem. Então, a gente volta sempre a estaca zero. Muitas vezes eu não posso fazer a escolha que eu quero. Porque eu tenho um médico me induzindo, porque eu tenho algo falando que eu não consigo. Diferente de você não poder ter um parto normal. Por exemplo, eu não tenho dilatação. Se eu tivesse 20 filhos, eu ia ter que ser cesariana. Eu não tenho.
Eu né? também sou dessas. Eu não tenho. Então, para que eu vou fazer esse bebê correr risco? Eu cheguei entende? na minha primeira filha até o limite do limite. 42 semanas e 5 dias. Então, Sério? Sem dilatação, ocitocina. Não dá, Fabiana, então vamos fazer uma cesárea. sim. Como eu tive a minha primeira gestação com 17 anos, eu falo que a minha primeira ginecologista, ela foi maravilhosa. Então, ela foi clara comigo. Seu corpo Não tá ainda preparada pra está em desenvolvimento. Eu era muito magra. Para você ver a minha condição, eu tenho 1,50 m e a minha barriga Ela foi é gigante, aparecer gente. É só com pequenininha no 7 tamanho. meses de idade. Até 7 de idade, de gestação. Até 7º mês, eu lembro que eu usava calça jeans um pouquinho com zíper aberto. Porque eu não tinha barriga. Claro que tinha todo um problema ali que a minha filha podia não podia aparecer. aparecer, gente. Sim. Ela não podia aparecer. Tanto que ela foi aparecer depois que a aula terminou, porque eu estava no 2º ano. Entende? Aí podia. Quando encerrou o ano, aí Tô podia. pronto, agora Consegue tô entender? liberada. Tô pra mostrar minha liberada. barriga. Então, assim, a barriga foi aparecer com o 7º mês, que aí o trem fez. Entende? Você Nossa, fala, a liberdade. nossa, cresceu de uma hora para outra. Cresceu da hora para outra. É muito doido isso. Então você não consegue entender. Ela então, tinha permissão para crescer e aparecer. Aí eu não sei por que ela foi rejeitada. Ela não podia crescer, ela não podia aparecer. Mas você não tinha consciência Não disso, tinha, né, Cláudia? gente. Eram 16 anos de idade. Não tinha nem. Eu não cresci falando que eu ia me tornar terapeuta. Eu não nem sonhei. Todas as minhas prévias terapias foram para mim, foram em busca de soluções para as minhas filhas que estavam num contexto visível de morte. Que eu falei, epa, peraí, como assim? Tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo Que é da alguma mulher, coisa. né? A gente quer entender o que tá acontecendo. Ainda brinquei com a Fabiana, né? A fala da minha mais velha em tratamento com a doutora Fabiana, eu falava assim, como assim você tem isso até 10 anos? Como é que eu não vi? Onde Como que é eu que tava? eu vi isso só 3, 5 anos agora? Como é que você se machucava e eu não via? Porque eu tinha o quê? O reflexo da bebida. Então, eu sabia que quando ela alterava na bebida, ali tinha um fator, né? Eu sabia que o contexto dela, familiar, tinha ali uma resposta. Mas eu fiquei chocada. Como? Aí eu falei, epa, volta. É porque é a Cláudia. Volta, porque Não é eu sou a terapeuta, mãe. é a mãe. É a mãe aqui. Exatamente. Calma. A mãe que tá aqui indignada, olhando para algo que não viu, né? Porque a terapeuta sempre falou assim, olha para isso. Olha aqui. Né? Então eu não quis carregar a culpa e nem o chicotinho, porque ali eu me permiti ser a mãe que não tinha esse olhar. Né? A gente não nasce querendo ser terapeuta. Eu me vi terapeuta pelos processos. Não, né? Conscientemente, mas é aquilo. Hoje você fala assim, como é que você se tornou terapeuta? Eu me tornei terapeuta porque eu fui buscar ajuda de todas as dificuldades que eu tinha, de todas as vertentes da minha vida, casamento, relacionamento, como filha, como mãe, como profissional, que estavam um caos, e ali eu fui vendo o resultado. Aí eu falava assim, epa. É isso que eu quero. Não, eu falava assim, epa, Você isso aqui. Conhecendo naquele ambiente. Eu falava assim, epa, isso aqui as pessoas tinham que saber. Exatamente. Nossa! Fulano. Sofreriam menos, seriam mais felizes. Não, aí eu comecei a ver pessoas do meu lado. Não precisa chegar no fundo do pulso para pegar impulso. Eu falava assim, gente, olha, deixa eu te contar. Dá muito mais trabalho. Olha aqui, amiguinha, eu entendi isso aqui. Você não precisa chegar onde eu cheguei. Do mesmo jeito que eu fiz com as minhas filhas. Eu falei, epa, vocês não precisam passar por esse Pelo processo. que eu passei. Vocês podem me entregar o que é meu. Né? Eu dou conta. Você pode me devolver essa raiva que é da sua mãe, esse ódio do homem que é meu problema com o seu pai como marido que eu não resolvi. Pode deixar isso aqui que eu tenho que resolver com a sua avó, com o seu avô. Para poder deixá-las livres. Você pode seguir. Você pode errar, se você quiser eu tô aqui. Sim. Como mãe. É isso que a gente precisa fazer com essas gestações. Meninas, se a gente se deixar, a gente vai ficar aqui. A gente vai ficar pra sempre, gente.
O assunto é extenso, bem extenso. A gente tem muita coisa para falar, mas eu espero que a gente tenha, de alguma forma, tocado, sensibilizado vocês. Eu vou deixar a Cláudia falar um pouquinho. Fale o que você quiser para as mulheres, principalmente, e para os homens também, né? Que podem, tem irmã, tem mãe, tem esposa. Então, que a gente chegue até eles, Cláudia, que a gente consiga tocar. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, mas eu sinto um enorme prazer em fazer. Então, a palavra É um sua. passo de formiguinha, a gente vai escorregar na maionese, a gente vai querer não assumir aquilo de alguma forma. A gente precisa sempre estar entregue ao que a gente precisa reconhecer, o que a gente precisa assumir, o que a gente precisa perceber. E eu falo que a gente está numa condição muito boa hoje, né? A internet, os conhecimentos. Hoje ainda o homem precisa se sentir livre para buscar ajuda, né? Ele ainda não consegue se ver. Mas hoje, se a gente imaginar, a gente tem curso para homens para poder ensinar a Sim. ser Com pai. certeza. É muito lindo, gente. É legal demais. Então tem uma assim, abertura para eles aprenderem, tem uma né? abertura para eles aprenderem esse cuidar que muitas vezes eles não tiveram, né? Não aprenderam isso porque eles estavam lá substituindo o marido, o pai, buscando um amor. A gente para, né? Não tem jeito. A gente tem que se ver dentro desse processo, começar a se perguntar mesmo. Para que eu preciso passar por isso? O que isso está querendo me mostrar? Né? Não é só aceitar que aquele mesmo... Vamos falar de relacionamento que é mais fácil, né? Muitas clientes chegam para mim e falam assim, eu tenho dedo podre, eu sempre tive um homem ruim. Então, assim, para que você precisa repetir 1000 vezes esse homem ruim e não entender que o processo é você? Que ele está só no reflexo do seu espelho, né? Que eu acho que é sempre ele. Mas ali tem o vitimismo. Eu vou ter, se eu estou vítima na situação, eu estou olhando para aquela peça que eu não achei e eu preciso culpar o outro. Então é esse o processo. É a gente aproveitar essa liberdade de expressão, essa liberdade de buscar ajuda, essa liberdade de compreensão, tanto para o masculino como para o feminino. E é isso a gente só vai ver quando a gente conseguir reconhecer essas partes também em nós. Eu não preciso me tornar uma mulher só máscula ou masculinizada, né? Porque eu preciso concretizar. Eu posso sim ser uma mulher comum, ser a mãezinha, ser a mulherzinha, ser a menininha, pedir ajuda sim, mas eu tenho que pedir ajuda deixando ele fazer do jeito que ele pode me entregar. Porque enquanto eu quiser do meu jeito, o negócio não vai dar certo. Exatamente. Então eu acho que é esse o recado, e a gente poder trazer essa ajuda para nós, né? Eu falo assim, a gente não muda o outro, mas a partir do momento que eu mudo, que eu trago algo diferente para mim, o outro, consequentemente, vai fazer algo diferente. Sim. Então é um elo, olha, um ciclo. Eu falo, como que eu faço? Tendo todos os dias o mesmo comportamento, eu vou esperar uma resposta diferente. Sim. Então, assim, se eu sou impulsiva e o outro já sabe que eu sou impulsiva, ele vai se armar. A partir do momento que ele fala algo comigo e eu não ajo da forma que ele está esperando, acabou, gente. Ele vai ter que fazer uma forma diferente também. E aí a gente constrói. Sim. Por que eu não vou construir um positivo, o melhor? Por que eu tenho que estar sempre alimentando o outro, a coisinha ruim dele? Porque eu tenho que ensinar? Porque eu tenho que falar que ele é ruim e eu sou boa? Eu já vou avisar. A partir do momento que eu estou alimentando o ruim no outro, eu já não sou boa. Exatamente. É uma percepção muito sensível e que a gente pode ir se percebendo, literalmente. Olha o que eu estou fazendo. Você não precisa falar, é em pensamento. Nossa, talvez eu não seja tão boazinha como eu acho. Sim. Mas tem uma coisinha muito essencial para a gente fechar aqui. Nós somos adultos, mas não amadurecidos ao ponto de olhar para isso. Exatamente. Então não basta ser adulto.
eu tenho que amadurecer sobre todos os meus caos. Sim. E os meus talentos. Sim. Grace. Eita, depois dessa aí, é difícil, né? Não, o que eu quero falar pra ti? Todos os sentimentos que esperamos que alguém possa reconhecer, que talvez você reconheça, talvez não, talvez você nunca tenha sentido raiva, talvez você nunca tenha sentido tristeza. Sou plena. Euforia, alegria, né? Prazer, dor. Todos esses sentimentos, eles não são nem vilões, nem bonzinhos. São sentimentos. E todos eles podem aparecer e têm o seu espaço de expressão. Então, se você sente qualquer um deles, talvez você não sinta um deles, né? Não sei. Você vai ter um espaço para conseguir dar vazão a eles. Você não precisa ficar prendendo eles em si. O que a gente não expressa, o corpo expressa. Então, imagina num processo de desenvolvimento de mais uma pessoinha que está naquele corpo. Se o que você não expressa, o seu corpo expressa, seja com uma gastrite, com uma náusea, com uma dor de cabeça, depois daquele dia cansativo de trabalho. Se o seu corpo expressa, imagina as consequências que vão gerar dentro de um outro serzinho. E não estou falando isso para gerar uma culpa nessa mãe, não. Estou falando que existem consequências e que existem sentimentos. Esses sentimentos, eles devem ser acolhidos. Eles têm espaço, mas eles têm que ser localizados. Às vezes a gente não sabe nem o que está sentindo. Então, meu convite é esse, é olhar para si, olhar para esses sentimentos, para essas emoções e perceber aonde que você acha que talvez precise de ajuda, seja ela qual for, né? Será que é uma ajuda familiar? Será que é uma ajuda de um amigo? Será que é terapia? Então, perceber as suas necessidades, né? Às vezes, assim, vou dar um exercício, adoro dar dever de casa, é terrível isso. Mas, assim, 5 minutinhos, desliga aqui, vai lá, para, fica contigo mesmo, sabe? Caramba, gozar um pouco da minha própria companhia. O que eu estou sentindo? Onde eu estou? Tem gente que tem pânico. Eu ia falar, eu consigo ficar na minha própria companhia? Nossa, mas aí... Aí você vai perceber que alguma coisa não É, porque anda assim, bem. aí, pessoal, não consigo ficar 5 minutos parado. Não consigo. 3, então, gente. 3 minutinhos. Desafio. Já tá avisando, né, alguma coisa. Se eu não consigo ficar parado, se eu não consigo ficar comigo, já tá me mostrando alguma coisa. Então eu dou, assim, esse desafio realmente do encontro consigo para podermos nos conectar também enquanto os outros, sabe? E se você estiver gestante, se conectar também com aquilo que está gerando, né? Então, é isso, é esse meu convite. É mostrar disponibilidade, falar que você não está sozinha. Geralmente os processos, você pode acreditar realmente que você está passando por isso sozinha, mas existem pessoas que passaram por coisas semelhantes e tem ambientes que vão poder te acolher. Então, esse é o meu convite e não desista de ti, cara. Não desista, porque esse é o seu momento de maior crescimento psicanalítico que você pode olhar para você mesmo. E você merece. Eu quero agradecer imensamente às duas, que eu tenho profunda admiração e carinho. Cláudia, Grace. Eu espero que a gente tenha conseguido compartilhar, tocar vocês de alguma forma. Compartilhe essas informações. Se inscreva no canal, curta, que a intenção é essa, é divulgar, é falar, é expor o que a gente às vezes nem sabe que acontece, nem sabe que sente. Então, como mulher, principalmente nós mulheres, vamos olhar para a gente, vamos nos cuidar, vamos amadurecer, independente da idade que a gente esteja passando. Independente. Vamos envelhecer, vamos curtir cada processo, cada etapa. E a gente está aqui. Gratidão.